acontecer. E hoje o Breno vai abordar essa parte um pouco inicial aí, né, Breno? Do código, essa sistemática geral, né? E o livro, em breve, aí, deve ter, eu acho que essa semana teve uma reunião lá na OAB de Curitiba para decidir sobre os pagamentos, até quanto a OAB vai poder ajudar, porque a gente está tentando ter o impresso, essa é a nossa discussão sobre isso, tá? Então, todos já conhecem o Breno aqui, está sendo gravado, né, Breno? Esse é um aviso importante. Boa tarde. Eu vou ser mais gentil. Boa tarde a todos. Bom, nós estamos sempre juntos, somos amigos aí, a quem prefiro dizer colegas, né? Na comissão. Eu preciso dizer que eu refutei o quanto eu pude o convite, um honroso convite. E curiosamente, à medida que eu recusava, eu ficava mais embaraçado, né? Porque daí vinham os amigos que eu tanto admiro, né? Professores que eu tanto admiro, e a minha situação ficava mais difícil. Vou falar depois deles, né? Então a situação ficava mais difícil. Mas depois que o Messi perdeu o gol, eu me empolguei mais. Eu falei, até os craques erram, né? Então se eu errar um pouquinho aqui hoje, não vai ter assim, grande problema. Bom, sobre o tema, o que há de relevante, assim, inicialmente falando sobre o tema, eu sempre admirei comédia. Eu acho comédia inteligente. E comédia, para funcionar, tem que ser comédia inteligente, meu ponto. E comédia inteligente, para mim, são comédias curtas, né? São coisas rápidas. Você fala, poxa, que sacada, né? E nem tudo que a gente gosta, nem tudo que a gente pretende, a gente alcança, né? O meu artigo, por exemplo, se eu fosse classificar ele, seria drama, né? Já começa que ele não é comédia, seria drama e ele é longo. Ele ficou aí com umas 50 laudas, obviamente depois que eu enxuguei, tive algumas gorduras, né? Então, assim, nem tudo que a gente pretende, a gente acaba alcançando. Apesar disso, eu tenho sido, desde o ano passado, um otimista com relação ao novo código, e principalmente com relação ao seu regime, né? Com relação à sua ideia. Quase sempre eu dizia que o otimista era uma pessoa desinformada, mas agora começo a mudar assim, um pouco de opinião, principalmente à medida que a gente vai se aprofundando e se informando sobre o novo código, né, sobre esse novo regime. Preliminarmente ainda, eu gostaria de dizer que este artigo foi escrito em parceria, em coautoria com o Dr. Thiago Roberto, que está aqui presente. Nós somos amigos aí também de longa data, fizemos a graduação juntos e estamos aí resistindo juntos aí neste bom combate. O novo Código do Processo Civil Brasileiro e a revanche da autonomia privada. A provocação do título é justamente dizer em que momento, e se isso aconteceu, nós perdemos o time, a possibilidade da autonomia privada no âmbito do processo. E essa discussão agora se torna atual, se torna ordem do dia, à medida que se torna explícito, não que não existia no Código Advogado anterior, de 73, mas a questão do negócio jurídico processual, os princípios da cooperação, da colaboração, a roupagem diferente entre os atores no processo, incluindo juízes, promotores, defensores, advogados e partes, peritos, todos eles, todos os sujeitos processuais. Ano passado, como estava com os amigos aqui, nas palestras que nós estávamos fazendo, eu estava falando sobre sujeitos processuais. E de sujeitos processuais fiquei com muita vontade, né, de tratar sobre o negócio jurídico e autonomia privada. E um pouco disso também vem lá da dissertação do mestrado. Então agora eu tenho focado mais a tentar entender o que fez essa gangorra, o que fez esse trajeto da autonomia privada em determinados momentos da história do processo civil, da formação epistemológica, científica do processo civil, ter mais vazão e que momentos ela foi inibida. Mas por que essa preocupação minha? Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui em diante com relação a essa autonomia privada no âmbito do processo civil. E por que nós não sabemos? Porque nós temos uma grande geração de advogados e juízes e demais
operadores e profissionais do direito, formado numa concepção antiga. Eu mesmo, né, talvez a maioria de nós, fui formado numa concepção antiga. E mais do que isso, sem nos perceber, nós acabamos nos repetindo e repetindo coisas que talvez não façam mais sentido. Então, nos depararmos com o código, consultar o código e ver que há a possibilidade da autonomia privada no negócio jurídico é relativamente simples. O difícil será a gente intuir e poder começar a combater em que momentos nós podemos exigir que essa autonomia seja respeitada, ou qual o limite dessa autonomia, qual a dimensão jurídica ou psicológica dessa autonomia. Ela é um brinde que o Código nos deu, conferiu às partes, né? Ela é um favor aos advogados, ou ela faz parte de uma nova roupagem, de uma nova mentalidade com relação aos sujeitos processuais, com relação a todos os atores que compõem o processo. Então, esses são alguns dos questionamentos que me levaram a pesquisar sobre o tema. No artigo, eu não sei se vocês tiveram acesso, pelo menos para folhear, ou alguma ideia, eu já menciono justamente sobre isso. Um código novo, ele não se presta, evidentemente, para mudar apenas prazos recursais, para instituir um ou novo recurso ou suprimir um recurso. Evidentemente que para isso não seria necessário um novo código, uma reforma pontual, né? Tópica seria suficiente. O código, mais do que isso, ele tenta frisar muitas coisas que já eram reivindicadas pela jurisprudência e pela doutrina, né? Mas deixar isso de forma expressa, definida e imprimir uma nova mentalidade, um novo regime. Muito ainda se discute, eu pensei até que isso já estaria assim eliminado, sobre a questão da necessidade ou não de alguns princípios constarem do código, porque repetem outras normas, né, esparsas, às vezes normas que estão no ordenamento que não necessariamente sejam processuais, ou que são normas de matriz constitucional. Eu tenho uma visão sobre isso. É melhor garantir, né, do que correr o risco. E se não fosse assim tão necessário, talvez a gente teria conferido ao código antigo uma nova mentalidade por ele só, mas não foi possível. Eu eventualmente tenho entrado em alguns banheiros e tem lá uns cartazes assim que diz: por gentileza, não jogue o papel higiênico no vaso, né, na bacia sanitária. E tem lá. Eu tenho começado a tirar fotos, eu não trouxe aqui, mas eu estou tirando foto porque são avisos muito interessantes, são avisos óbvios assim. Ele fala, mas tem necessidade? Sinal que alguém não está respeitando alguma norma comportamental. Então, no momento da feitura do novo código, aproveitou, a oportunidade era essa. Sinal que alguns direitos decorrentes do devido processo legal não estavam sendo respeitados. Pode parecer óbvio, né? Pode parecer óbvio, mas às vezes é preciso firmar a obviedade. Por isso que eu costumo dizer às vezes que para dizer o que se pensa, o que se acredita, é necessário correr o risco de ser mal interpretado. Ainda que se diga alguma bobeira, ainda que se diga alguma bobagem. Mas, para dizer o que se pensa, né, você tem que correr o risco de ser mal interpretado. Então, nessa perspectiva, eu já defendo que foi salutar a gente aproveitar esse momento de um novo regime e frisar e consignar no código. Tudo certo? Eu quero começar a tratar sobre a questão da autonomia privada. No artigo, eu faço algumas divisões daquilo que eu identifiquei como sendo prejudicial, ou de certa forma que tolheu a autonomia privada no âmbito do processo. Uma da perspectiva é da divisão de direito público e direito privado. A gente costuma dizer que essa divisão é uma divisão acadêmica, didática, para fins de lecionar. Muitas vezes a gente não se dá conta o quanto a força das ideias acaba influenciando o dia a dia e a prática, porque elas acabam sendo incorporadas sem que a gente perceba. Então, muitas vezes não é apenas didático. E um outro ponto, que é um ponto talvez crítico do artigo, não só epistemológico, é sobre a força de ideologias no âmbito do processo, principalmente no Brasil.
decorrente de toda a escola que nós sabemos que é a herança aí do processo civil, principalmente de 73. Então, nós temos aí essa perspectiva, desde os primeiros anos de faculdade, dessa divisão entre direito privado e direito público. Vou compartilhar com vocês, não sei se alguém já passou por isso. Quando na graduação, como a gente diz muito sobre Constituição, né, principalmente agora, quem é de antes de 88 talvez não teve um curso, uma graduação com esse prisma. Então, para mim, a Constituição era tipo uma nave-mãe, né? Tudo nasce dela, né? Tudo decorre dela. Então, se você pega as primeiras páginas de um manual, de um livro, de um curso de direito do trabalho, ele vai fazer sua matriz constitucional. De direito administrativo a mesma coisa, direito de empresa a mesma coisa, enfim, direito internacional. Então eu via como o direito nascendo a partir do direito constitucional e a partir do direito público. Eu dormia e acordava tranquilo com essa convicção. O direito nasceu do direito público e depois veio o direito privado. Qual a minha surpresa com o passar do tempo? É perceber que na verdade foi o contrário. O direito nasce do direito privado, das relações privadas. E muito depois, na história do direito, na história da humanidade, recentemente, seria a nossa história contemporânea, século XVIII, século XIX, começa a se formar, se solidificar essa ideia, essa concepção de direito público, né? Principalmente com a questão do direito constitucional e do direito administrativo. Então era o inverso. Era o direito privado a constituição da sociedade, né? Ou o direito civil, o direito comum, o direito das gentes. Então, já começa aí minha primeira, né, posso dizer, percepção equivocada. E quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a vida como profissional, eu comecei nessa perspectiva. Direito público e do direito público decorre o direito privado. A divisão existe, é uma divisão didática, mas ela tem retrospectivas, ela tem, né, algumas influências. Acontece o seguinte, que a dinâmica do regime jurídico do direito privado, ela é diferente da dinâmica do regime jurídico do direito público. O direito privado, ele é um direito que parte da concepção de paridade. As partes conversam, as partes se relacionam. Já o direito público é um direito de submissão, né? Ele submete, por isso que nós temos aí na questão do direito constitucional, do direito administrativo, né? um direito oficiosamente maior nesse sentido, né? De submeter aos cidadãos e o próprio Estado a essas regras. E no direito privado, esse autorregramento. Bom, o que acontece também no decorrer do tempo, principalmente no Brasil, é que essa dinâmica dessa divisão entre direito privado e direito público, ela mudou um pouco. Né? Se nós pegarmos não só nas graduações, nas faculdades, na UEL ainda existem os dois departamentos, né? O departamento de direito público é muito maior, né, comparado ao direito privado. Então a gente fica procurando o saldo, né, residual do departamento do direito privado. Direito comercial, direito de empresa, direito civil, e algum direito de família, sucessões. Mas acontece o seguinte, todas elas já com uma grande influência do direito público e do direito constitucional. E por outro lado, o direito que é considerado hoje estudado muitas vezes em direito público aumentou, né? Ambiental, o consumidor praticamente hoje é estudado sob a ótica do direito público, normas cogentes, internacional, público e privado. Então assim, essa balança da divisão entre direito privado e direito público, ela, né? E tem sido muito comum, não raro, os autores falarem, né, da publicização do direito privado, né, ou constitucionalização do direito privado, do direito comercial. E alguns já jogam a toalha e dizem, olha, a autonomia privada hoje em dia nem existe, é uma ficção, é um estado que dita tudo como vai acontecer. E tem autores, né, que dizem nesse sentido. Então, que defesa é essa? Que choque de realidade é esse? Será mesmo que não nos restou nada na autonomia privada, não nos restou nenhum caminho, não nos resta nenhuma responsabilidade? Porque vejam, eu tenho uma perspectiva que quando você tira do sujeito a liberdade, automaticamente você tira dele a responsabilidade.
Como eu vou responsabilizar alguém que não teve uma liberdade de escolha? E da mesma forma, como eu posso parabenizar alguém que estava predestinado a ser um gênio, a ser um Einstein, a ser um... Essa dimensão do mérito, né, da proeza e da reprovação, sem a liberdade, ela não faz sentido. E nós temos caminhado sistematicamente, somente nos 20 anos de Constituição para cá, né, um pouco mais, nessa toada, nessa visão pública, né, nessa visão de que o Estado, por meio das suas normas principiológicas de ordem pública, ele é capaz de harmonizar todas as relações sociais. Tirando das relações sociais, em grande parte das vezes, o quê? A liberdade e a responsabilidade. Não é por outro motivo que nós temos a relação de seguros, né, tão alavancadas assim. O seguro nada mais é do que você transferir a responsabilidade, né? Não só a responsabilidade, mas eventualmente o ressarcimento do dano, né, do prejuízo, mas essa concepção. A Estado, por exemplo, tem seguro universal, seguro total. Então, isso com o tempo foi, né, de certa forma, deturpando e nos anestesiando. Nós podemos ter, por exemplo, funcionários que se deixam contratar sabendo, veja, isso é só uma exposição, não estou dizendo se deve ou não fazer, cada um é juiz de si, mas sabendo que as condições de trabalho que ele está são indevidas, são incorretas, a informação hoje ela é muito difusa, todo mundo tem. Falava sobre o cliente que chega no escritório e já cita jurisprudência, né? Jurisprudência que publicou de manhã, né? Às vezes tem informativo no e-mail do cliente, a gente não sabe o que acontece. Mas ele decide aceitar. Ele decide aceitar porque ele sabe o seguinte: a partir do momento que ele não quiser mais ou que ele for demitido, ele pode recorrer ao judiciário, mesmo ciente, mesmo antecipadamente, ele já sabendo que ele estava se sujeitando indevidamente a algumas condições de trabalho ou normas contratuais de trabalho. Ou consumidores que podem usufruir, fazer esse abuso de direito, diria assim, de comprar, somente as compras, né, à distância, por telefone, por e-mail, por sites, que ele pode recusar, ele é a parte hipossuficiente. Eu tenho primos engenheiros que eles falam de direito do consumidor, eles deviam escrever livros. Então, é uma coisa assim, é verdade. Eu prefiro conversar de qualquer coisa que não é direito do consumidor porque eu não quero passar vergonha. Tamanha, porque eles estão ali acostumados, né? Então, só que o que acontece? Essa informação, ela não é usada de forma preventiva. Essa informação, ela é usada de forma repressiva ou de forma a melhorar depois do dano, porque você tem toda uma autonomia pública, uma ingerência pública que te protege. Você tem o direito de ser incauto, o direito de não se preocupar, porque você tem toda uma estrutura para te ajudar e para relativizar as relações privadas. Seja no âmbito do processo, seja anteriormente. Então você faz o contrato, sabe que ali há cláusulas que não estão devidas, mas você quer muito tirar aquele carro financiado, né? E depois, da terceira e quarta prestação, ajuiza-se a ação. Ele não sabia, mas há uma projeção pública para relativizar o privado. Mas não o privado desorientado, o privado orientado que sabia o que estava fazendo. Mas se aproveita desse esvaziamento da responsabilidade, desse esvaziamento da liberdade. Se eu não tinha tanta liberdade, se eu sou hipossuficiente, eu não estou aqui fazendo uma profissão de fé contra as normas protetoras do direito do trabalho, não é nada disso, né? Nós sabemos que não é nada disso. Ou do direito do consumidor, um código absolutamente de vanguarda, avançado, não é nada disso. Eu estou fazendo uma autocrítica nossa, da sociedade, e nossa como juristas também, para que nós possamos nos preparar
para o que vem a seguir, no âmbito do processo civil. Nós vamos ter que cobrar a responsabilidade das partes, dos clientes, né, dos juízes, de todos aqueles que contribuem para o processo. E o que eu pretendo mostrar é que no âmbito do processo, aos poucos, isso também foi sendo esvaziado, limitando-se muitas vezes a atuação do advogado das partes. Primeiro como um juiz que se dizia a boca da lei. E em alguns casos, com o juiz querendo assumir uma profissão ética, né? O famoso instrumentalismo, agindo para corrigir problemas e distúrbios sociais, né? Valendo-se do processo ou do direito para atingir um fim pré-determinado. E com isso também, de uma outra forma, tolhendo a autonomia privada, tolhendo a liberdade das partes. Bom, há uma visão nisso tudo de que a autonomia da vontade tenha se transformado na autonomia privada, né? E há um silogismo nisso daí. Você tinha primeiro a autonomia da vontade, e os autores dizem o seguinte: não, agora não há mais autonomia da vontade. A autonomia é privada porque ela considera a relação dos sujeitos, ela considera as duas vontades. A autonomia da vontade era algo muito individual, era algo muito egoísta, tem expressões assim de autores. Enfim, são vários adjetivos. Acontece o seguinte: eu defendo a tese de que subsistem essas duas categorias, a autonomia da vontade e a autonomia privada. E essas duas categorias devem e podem ser utilizadas no âmbito do processo. Há declarações de vontade que não envolvem o recebimento, e eu não estou falando de negócio jurídico unilateral, que poderia ser uma outra situação, mas há declarações de vontade que elas independem de uma relação jurídica. Então, elas não são simplesmente a autonomia privada. Em normas de ordem pública, esses tipos de declaração são muito comuns. Então, assim, não é necessário que haja uma relação jurídica, um negócio jurídico. Essa autonomia da vontade é declarada de forma unilateral. Por exemplo, no caso da escolha de foro, no momento pré-processual, né, talvez nem haja demanda processual, fica claro que ali há uma autonomia privada. As partes estão ali convencionando, né, onde vai ser o foro a ser discutido. Mas existem questões de manifestação, e, salvo engano, o professor Ita disse isso na exposição dele, por exemplo, sobre decadência e prescrição, que não depende. O próprio credor pode se manifestar sobre isso, entendeu? Então, assim, é diferente. Eu defendo que subsistem essas duas categorias. Eu pesquisei alguns livros clássicos, né, anteriores ao novo código, ao novo regime, para ter uma visão de como isso era visto na cabeça dos nossos doutrinadores. Nós temos aqui uma do José Frederico Marx, grande processualista, se não me engano, escreveu em processo penal e processo civil. Ele diz o seguinte: nem mesmo quando o litígio consubstancia conflito exclusivamente de direito privado, perde o direito processual civil a sua qualidade de disciplina jurídico-pública, uma vez que as suas normas, em qualquer hipótese, incidem preponderantemente sobre a jurisdição, de que o processo é sempre o instrumento. Bom, aqui nós temos, né, os primeiros sinais, né, do processo como instrumento, e o que ele enfatiza nessa primeira parte me chama muita atenção. Não importa o que esteja sendo tratado, o processo é público. Aquela divisão entre direito público e direito privado não é assim tão didática, ou não é assim para fins puramente acadêmicos. Ela tem uma intenção. O processo é público, o processo ele dita como será a relação das partes. E ainda que
nas lides sobre as relações advindas do uso dispositivo, tem de levar-se em conta a vontade das partes em contenda, todos os atos processuais são movimentados e se sucedem debaixo do disciplinamento publicístico que é exigido pela presença do Estado no processo. Vejam, é claro que nós estamos aqui utilizando e não é criticando, né, o Virgílio Afonso da Silva, que tem um posicionamento, professor Virgílio, um pouco diferente do pai dele, talvez muito diferente do pai dele. Em um dos livros dele, agora não me recordo qual, ele faz uma exposição que eu acho magnífica. Ele diz o seguinte: olha, se eu estou entendendo um pouquinho diferente do meu pai, né, se a gente está enxergando um pouquinho além, é porque nós tivemos ombro de gigantes para se apoiar. E é sensacional. E é o caso aqui, de nós utilizarmos esses gigantes e ver se é possível enxergar um pouco mais. Não se trata de uma crítica, dizer que está certo ou errado. Mas não me deixe de chamar a atenção alguns pontos. Ou seja, há uma confusão, me parece, na relação de que, por exemplo, o processo, ele dita um procedimento, ele expõe a sequência de atos, e isso, claro, né, decorre do direito público. Mas nem tudo que ocorre endoprocessualmente, dentro do processo, a despeito do que será de direito público. Essa divisão, ela não é assim tão distante. E a defesa do professor José Frederico Marques não importa, ainda que as partes ali queiram, né, ajeitar alguma coisa, o que está ocorrendo naquele interior é de ordem pública. O novo código, ou código de 2015, por si só, já demonstra uma mentalidade diferente. Vejam que não é assim, algo trivial, assim, era algo de uma construção doutrinária, de um entendimento muito forte. E por isso talvez tenha demorado tanto tempo para a gente superar e para a gente ter modificado o novo código. Modificado o código, né? Olha aqui, esse livro é um livro muito especial na minha vida, acho que a maioria de nós conhece. Teoria Geral do Processo. Foi o primeiro livro que eu comprei na faculdade, em 2002. Tenho guardado lá, não tem preço. Apesar das edições novas, né, algumas mudanças, tudo, é um livro muito especial e com grandes autores do processo civil brasileiro, né? Grandes autores. E olha o que a gente encontra em Teoria Geral do Processo, uma edição já de 2010, né, eu utilizei uma outra edição para o trabalho, para a exposição aqui. Veja que interessante. Incidindo sobre a atividade estatal, através do qual se desenvolve a função jurisdicional, a norma de processo integra-se no direito público. Está tranquilo, ela integra, ela faz parte do direito público. Não é esse o ponto, não é esse o questionamento. E, com efeito, a relação jurídica que se estabelece no processo não é uma relação de coordenação, mas, como já vimos, de poder e de sujeição, predominando sobre os interesses divergentes dos litigantes e o interesse público na resolução processual e pós-pacífica dos conflitos e controvérsias. Aqui há um ponto interessante, porque essa afirmação ela está absolutamente correta. Ela não está equivocada. Porque os professores estão dizendo isso aqui sob a ótica do regime público. E sob a ótica do regime público, as normas são normas de sujeição. Está correto, né? Agora, não significa que isso aqui não deva ser interpretado de uma outra forma. O novo código já traz uma nova perspectiva, que não necessariamente está estanque a essa perspectiva, mas que complementa essa perspectiva, que diz o seguinte: olha, não é assim tão distante o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. Ele existe, ele se aplica, mas ele se comunica. Só para fazer aqui uma parte, é de conhecimento de todos nós as teorias, as teses dos diálogos das fontes. Os próprios códigos, né, ou as próprias normas
mais recentes, ela tem essa autorreferência, né, de se comunicar com o código. E percebam, essa comunicação, ela não é feita apenas em normas que são de direito público ou apenas em normas que são de direito privado. Ela não tem essa preocupação. A preocupação, quando muito, é se reportar aquilo que compõe o ordenamento jurídico, ou principiológica, ou implícita, ou expressa, esse tipo de comunicação. Mas ela não leva em conta se é de regime de direito público ou se é de regime de direito privado. Então, assim, muito embora essa afirmação esteja correta, ela parece fechar a porta para outras perspectivas. Não é uma relação de coordenação, mas, como já vimos, de poder e sujeição. Vejam, o juiz, ao proferir a sentença ou decidir incidentalmente, a norma que ele cria com crédito individual no processo será uma norma de sujeição, será uma norma de poder. Isso é evidente. Mas e o acordo jurídico? Muito embora sujeito à homologação. O acordo jurídico, ele é só de sujeição? Ele é só de poder? Veja, não precisamos nem confundir com a força executiva que o acordo pode gerar, não se trata disso. Evidentemente, se espera que o acordo gere, né, um título judicial, enfim. Mas não se trata disso. As partes ali utilizam de um espaço, né, de autonomia para chegarem ali a um acordo. Então, assim, essa afirmação, muito embora, do ponto de vista epistemológico, pragmático e em razão do regime de direito público, ela não esteja errada, ela parece fechar as portas para algumas perspectivas. Não sei se nas próximas edições isso virá atualizado, até que, tendo em vista que eu utilizo aqui uma edição de 2010. Comparemos aqui a afirmação da professora A, tudo, com o artigo 6º do Código 2015. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, nós temos aqui a letra da lei, né, a norma, dizendo assim, aparentemente um pouco contrário. Esvaziou-se, não tem mais sujeição, não tem mais poder? Não, tem. O processo civil não faz parte de mais um regime jurídico de direito público? Não, ele faz. O que acontece é o seguinte, ele está de portas abertas. Ele, por si só, né, o Estado por si só, o regime jurídico que queira ditar tudo, não é suficiente. As relações privadas são muito mais complexas do que isso, né? A nossa imaginação, as nossas necessidades no dia a dia, forense, no balcão, no fórum, não pode ser todas elas previstas no Código. É isso que está aqui, implicitamente, evidentemente. Então, se nós temos aqui, as partes devem cooperar entre si. Eu quero fazer um adendo aqui sobre esse artigo. Eu não sei bem se é sobre este artigo ou sobre a ideia da cooperação, da colaboração, que alguns autores dizem ser inconstitucional. Alguém já teve essa oportunidade de ver esse comentário? De dizer que o princípio da cooperação ele é inconstitucional, porque a parte teria que, talvez, eventualmente, abrir mão do seu direito de defesa, ou de se incriminar. Veja, não se trata de nada disso, né? Evidentemente que a cooperação não obriga, por exemplo, a revelia, ou que eu não faça a defesa, ou que eu diga, não, eu sou culpado, né? Eu sou um pai que não quer assumir, que não paga os alimentos, não é nada disso. A cooperação, nesse sentido aqui, quer tirar uma perspectiva do regime de direito público, onde a ascendência, o protagonismo, é só do Estado juiz. É essa perspectiva de cooperação. Ela é muito mais, embora esteja aqui dizendo devem, uma possibilidade, um direito de se ajustar a um processo, né, do que sujeitar a uma projeção pré-determinada. A cooperação, então, tem essa perspectiva. Então, assim, a interpretação constitucional dela jamais, em momento algum, levaria à conclusão que você deve abrir mão do seu direito de defesa. Até porque decorre do devido processo legal o direito de defesa, que é constitucional. Então, há completamente uma harmonia, isso não há nenhuma incompatibilidade.
A incompatibilidade viria de uma exegese aí, me parece totalmente maluca, né? Não. O enunciado 6 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis ainda menciona: o negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação, reforçando praticamente a norma. Sobre a perspectiva aí entre direito público e direito privado ainda, esse embate ele não é novo e ele também não é exclusividade agora do processo civil. Nós temos aqui, por exemplo, no âmbito do direito à empresa, do professor Fran Martins, ele diz o seguinte: é evidente, entretanto, que o direito comercial, dia a dia, está sofrendo influência cada vez maior do direito público. Está correto? Essa influência se faz notar principalmente no tocante aos contratos, às sociedades anônimas, aos transportes terrestres, marítimos e aeronáuticos e à falência. No que se refere aos contratos, o poder estatal cada dia restringe mais a liberdade do indivíduo, impondo de tal forma a sua vontade, o Estado impõe sua vontade, que o princípio da autonomia da vontade, consagrado no artigo 1134 do Código Civil francês, já hoje pode considerar-se inteiramente superado. Já não tem os indivíduos amplo direito de contratar livremente, porque o Estado impõe normas cada vez mais drásticas a restringir a vontade das partes, procurando aparar os mais fracos ou visando dirigir a sua economia. O que faz o Estado é impor a sua vontade, interferindo diretamente nas relações privadas. Aqui é uma sentença de morte, com todo respeito aí ao professor Franz Martins, me parece exagerado, né? Ele está decretando que a autonomia privada já foi, morreu, né? Em relação a essa vontade do Estado de regular tudo. Há uma explicação. Os comercialistas ou empresarialistas, não sei como eles gostam de ser chamados, né? Eles têm essa pegada voltada mais para a atividade econômica. Então eles cobram, né, avocam essa necessidade de maior liberdade de mercado, liberdade de decisões e tudo mais. Mas vejam que é sentido, e há outros professores que mencionam sobre isso, o Fábio Colheiro também, mas veja, não a esse ponto. Eu acho que nós podemos aqui respeitosamente divergir. A autonomia privada não está sentenciada de morte. Ela é sim relativizada. Talvez em um momento muito distinto da nossa história ela tenha sido completa. Eu acho muito interessante, e com isso que eu gostaria de fazer um parênteses, é o seguinte: quando as pessoas falam sobre o Estado interventor. O Estado interventor e tal. Mas qual Estado não seria interventor? Qual a função do Estado se não de intervir? O que ocorre é que alguns Estados possuem uma estrutura ou modelo de maior intervenção e outros de menor intervenção. Mas a função do Estado é de intervir. Ainda que seja um Estado histórico em alguma nação, em algum país, muito pequenininho, ele intervém em algo. Então, o Estado interventor por si só, me parece, não diz nada. É da função, é da natureza do Estado intervir. A forma pela qual ele vai intervir, aí sim, é que os modelos se diferenciam, se assemelham entre si. Então, a intervenção por si só, ela não acaba com a autonomia privada, mas pode, em alguns extremos, levar aí uma redução por total. No âmbito do direito civil, isso também é comentado por autores de direito civil. O professor Francisco Amaral tem uma passagem muito interessante. A passagem do Estado liberal para o Estado intervencionista, que é o que eu acabo de mencionar, com a sua crescente ingerência na organização da vida econômica, conduz assim ao declínio da concepção liberal da economia e a sua consequente crítica ideológica do dogma da vontade, principalmente pela doutrina marxista. E os princípios e institutos fundamentais de direito civil, a propriedade, o contrato, o casamento, etc.
emigram para o texto das constituições, ou seja, publicização, levando juristas de nomeada, né, o René Sabatier, a falar na publicização do direito privado. O que eu quis com esses dois exemplos do direito empresarial e do direito civil? Demonstrar que a construção, o desenvolvimento científico da autonomia do processo civil sofre inflexões, sofre influência da perspectiva ideológica. Vejam que esses dois autores, eles estão meio que, assim, ressentidos com esse agigantamento da intervenção, né? Dizendo, olha, está acabando com tudo, né? Precisaria dar mais espaço. Quem tem razão? Não se trata aqui de quem tem razão, mas a gente conseguir equalizar essas duas possibilidades. A primeira, de um direito regulatório que tenha base funcional, psicológica, valorativa, mas que não roube por completo a possibilidade de autorregramento, a possibilidade de autorregulamentação entre as partes. Então percebam que isso que talvez a gente, né, possa enfrentar aqui nos primeiros anos do Código de 2015, não será exclusividade, né, do processo civil. Agora, o que ocorre também, me parece, é que nós podemos ter uma certa vantagem. Vejam que se autores oriundos do direito privado estão ressentidos e preocupados com a intervenção, né, na autonomia privada, o Código de Processo Civil parece ser, novamente, de vanguarda, parece ser muito revolucionário nisso, sendo de regime público, pertencendo ao direito público. Então, por isso que essas distinções, elas não são estanques e não são meramente didáticas. Acabam muitas vezes por contaminar o nosso dia, a nossa percepção e a nossa convicção, né? Então, assim, isso pode ser aí um canal, um caminho muito salutar para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do processo civil. Lembrando, claro, que o aperfeiçoamento depende principalmente dos advogados, né? Somos nós que vamos ali deduzir pedidos, elaborar, ter essa criatividade, num cenário no qual se espera que o juiz não seja mais o protagonista. A divisão, então, com relação aí o direito público e direito privado, por muito tempo acaba sendo passado para a gente da seguinte forma. Eu tenho direito civil, nós falamos sobre isso, paridade entre as partes, e aí é como se fosse um silogismo. Logo, pertence ao regime jurídico de direito privado. Vejam que esse esquema aqui se encaixa perfeitamente com a exposição do professor Frederico Marques. Eu tenho direito processual civil, um direito de subordinação, logo, um regime jurídico de direito público. O que eu estou assim, chamando a atenção é que esse esquema ele não serve mais para dar explicação para a gente com relação às possibilidades do processo civil. Esse, na minha perspectiva, é um esquema superado. Quem quer que se baseie nesse esquema está olhando o código novo com um olhar antigo, né? Essa é, assim, é muito claro para mim. Acontece, como nós estávamos expondo aqui, que regime jurídico de direito público é diferente de normas de ordem pública. E aqui é uma confusão maravilhosa, eu adoro essas coisas. Isso tira meu sono, mas eu me divirto com isso daqui. Vejam, por exemplo, com relação às normas de ordem pública, nós podemos encontrar elas tanto no regime de direito público quanto no regime de direito privado. O que demonstra, né, que essa divisão ela não é assim impermeável, por assim dizer. E agora, com o novo código, se mostra ainda mais crível, mais visível. Por exemplo, temos a prescrição e decadência, que pese ela eventualmente regulamentada em norma material de direito civil, direito privado, do Código Civil, mas que é uma norma de direito público e de ordem pública. Mas há um outro exemplo, teriam mais exemplos ainda, mas a limitação ou impedimento para se casar
por exemplo, um filho querer casar com a mãe, uma coisa louca desse jeito, né? 2 irmãos querendo se casar. Muito embora se tratem do âmbito do direito privado, há normas de ordem pública que impedem. Então, assim, a percepção da imposição daquilo que subordina ou não, ela não é exclusiva de dizer que, olha, o direito civil faz parte do direito privado, o direito público, o direito processual faz parte do direito público, e é assim que nós vamos tocar o barco, né? Todas essas concepções devem ser levadas para a nossa interpretação e para a nossa utilização do novo Código de Processo Civil. Aqui é uma distinção bem interessante, doutrinária, eu trouxe só para a gente ter uma visualização, do Marçal Justin Filho. O regime de direito público consiste em um conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres, direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade de direitos fundamentais. Por isso que eu chamei a atenção que aquela passagem do Teoria Geral do Processo, lá da professora Ada, não estava incorreta, não está correta. Aí nós temos a exposição acerca do regime de direito privado. Em contrapartida, o regime de direito privado é norteado pela autonomia da vontade na escolha dos valores a realizar e na disponibilidade dos interesses em conflito, reconhecendo-se a legitimidade de condutas de satisfação egoísticas das necessidades. Aí, eu acho que é uma apelação aos autores quando falam. Vejam, individualismo não é sinônimo de egoísmo, quero acreditar eu, né? E o que parece, quando os autores vão tratar sobre as perspectivas liberais do processo, ou do direito, ou da Constituição, muitas vezes o individualismo ele é visto como sinônimo de egoísmo. Vejam, eu procurar lutar pelos meus sonhos, né, de maneira individual, claro que dentro do contexto da sociedade, não quer dizer que eu seja egoísta. Isso por si só não é sinônimo de que eu sou uma pessoa egoísta, porque eu tenho sonhos, porque eu tenho metas individuais, por exemplo. Evidentemente que pode haver metas ou projeções individuais egoístas, né? Mas ela não é assim uma constatação, né, pura e simples, né? O individualismo é egoísta. Mas essa perspectiva de que o individualismo é egoísta, que ele é sinônimo de uma vertente liberal, ela contaminou tanto a perspectiva dos nossos processualistas e doutrinadores, que eles tentaram combater isso. E eu vou tentar demonstrar como. Por meio de uma atitude ética do direito, né? A instrumentalização do direito, e que nós conhecemos como instrumentalismo do processo. Justamente para tentar combater, né, essa perspectiva neutra do direito. Um direito neutro é um direito supostamente esvaziado de questões éticas, de questões morais, de valores, segundo essa corrente, né? Então, assim, me parece claro assim, esse desenho de que a comunicação entre regime jurídico de direito público e regime jurídico de direito privado no Código de Processo Civil será muito forte. Tem um detalhe, por exemplo, de autores que tentam explicar como funciona essa identificação do que é regime jurídico de direito privado e o que é regime jurídico de direito público. Eles falam, olha o sujeito, né? Se tiver um Estado envolvido, é regime de direito público. Se o Estado não estiver envolvido, não é regime de direito público. Aqui uma explicação que tenta alcançar aí o âmbito do processo. Mas o Estado, ele pode, né, e ele está no processo, por exemplo, que tem uma demanda contra a União, contra o Estado, ou contra as fazendas, ele está em 2 papéis. Num como julgador, Estado juiz, e no outro como Estado administração. Então isso por si só não indica se o regime é público ou privado. Não vai ser isso. Vai ser o espaço, né, que a norma, em cláusulas gerais, normas abertas, as normas do procedimento facultam.
para que esses jeitos processuais possam se comunicar. A professora Thais, né, que falou sobre o calendário, um exemplo, entre vários possíveis. Né? Então, assim, é nessa perspectiva que nós vamos identificar. Tem enunciado do fórum, agora eu não me lembro de cabeça, dizendo o seguinte, isso me foi perguntado, se não me engano, no Porecatu, no evento que nós fizemos lá. A fazenda pública pode fazer negócio jurídico? Porque nós temos a ideia da indisponibilidade. Né? Vejam, isso toma pautas e tempo de um processo que poderia ser muito bem resolvido antes, né? A partir de um dogma. Não é nem um princípio, é o dogma da indisponibilidade. Né? O órgão público não pode dispor. Tem lá as regras, né, às vezes de 60 salários, o juizado já dispõe de alguns regulamentos sobre isso, mas o enunciado é claro dizendo que as fazendas também podem estipular negócio. É claro que elas podem. Porque, veja, ainda mais se o negócio for com relação ao próprio procedimento, ao próprio processo. Mas nada impede também que o negócio com relação ao direito material seja travado. Veja, o Código tem essa visão de uniformização dos entendimentos. Ora, para que tomar mais tempo de defensores públicos, de promotores, procuradores, enfim, se já se sabe que o entendimento do tribunal será de determinada forma? Será que um empenho de trabalho, de concentração, não pode ser enviado em outras demandas com mais particularidades? Então, sim, me parece muito oportuno essa visão muito embora não tenha força normativa, mas nos serve aí para nos orientar, do Fórum Permanente dos Processuais de Serviço, no sentido que é sim possível as fazendas realizarem negócio jurídico processual. Bom, aqui Bom, eu vou tentar fechar a primeira parte. A primeira parte, eu nem sigo aqui, se vocês depois tiverem acesso ao texto que foi encaminhado, eu nem sigo o texto, literalmente. Eu tentei frisar que essa perspectiva que vem lá das faculdades, dessa divisão entre direito público e direito privado, que muitos diziam e pretendem dizer que era meramente didática, na história do processo civil ela não foi meramente didática. Ela influenciou, sim, muito a postura do processo civil e o protagonismo que nós temos até vivenciado aí do judiciário. Me parece que o novo código, o Código 2015, pretende reverter isso, né? Então, essa perspectiva de direito público e direito privado, ela deve ser vista como uma intersecção, uma comunicação entre ambas. O direito material subsiste, o direito processual subsiste, mas, né, eles não são assim tão estanques. Tem umas fases do processo. O professor... Essa aqui estava em cima do rádio, tá vendo? No começo do ano, o professor Bruno, o professor que veio lá de Presidente Prudente, Daniel, exato. O professor Daniel fez uma exposição aqui, muitíssimo interessante, sobre as fases do processo. Eu nem vou fazer da forma, a abordagem como ele fez, mas me parece muito interessante e muito oportuna para tentar identificar essa equalização, esse volume de autonomia privada na história do processo. Eu vou só achar aqui para poder acompanhar. Bom, a primeira fase é a fase que não tem a distinção propriamente dita entre o processo civil e o direito civil. E aí vem o ex-aluno, né, o egresso da faculdade, como eu dizia para vocês, se deparando que o direito privado ele não decorre do direito público, mas ao contrário, o direito público decorre do direito privado. Né? Então você tem ali o processo como um anexo do direito material. Tanto que muitos termos que nós conhecemos no processo civil são termos do direito material, do direito civil. A ação, por exemplo,
né? Em autores mais clássicos, assim, é muito comum eles se referirem à ação, mas a ação no sentido do direito material. Por exemplo, a ação no sentido do direito material, ela é equivalente ali à lesão, né? O direito subjetivo. Então, eu uso a história do carro que eu acho mais fácil. O professor Bruno, com o seu carrão, bate no meu carrinho, então surge para mim a ação com relação ao professor Bruno. É essa ação, né? Essa relação linear do direito subjetivo. E depois, veja, transcorrendo, né, transmutando isso para o direito processual civil, a gente tem toda uma distinção, mas que, vejam, não é totalmente estanque. Porque quando nós vamos pensar na ação ou nos elementos da ação, os elementos da ação eles estão ligados à questão do direito material, que são as partes, né, a cláusula. Eu vou começar por essa aqui, em homenagem a Sanepar, gostaria de agradecer a Sanepar, e depois eu vou beber essa aí, que é a da fonte. Quem sabe eu ganho alguma coisinha no final aqui, ó. E... hã? A da Sanepar estava em cima do rádio. Bom, vejam que a questão da ação, da perspectiva processual, ela não é assim tão estanque da perspectiva, né, da ação do direito material. Ela tem partes, né, o pedido, causa de pedido, então ali está tudo costurado. Então o sincretismo, ele é isso. Eu não quero me aprofundar assim, em questões, né, puramente teóricas, mas é só para a gente compreender. Aí eu pergunto aos senhores, não uma pergunta retórica, mas se tiver uma alma bondosa que queira responder, vai sair a voz aqui no vídeo. Esse período do sincretismo é um período com grande vazão para a autonomia privada ou com pouca vazão à autonomia privada? Obrigado. Vejam, se nós aqui não temos a distinção entre direito processual e direito privado, né, e o direito processual é um anexo, é um puxadinho ali do direito privado, é evidente que a autonomia privada aqui ela está no seu auge, né? É daqui que nós vamos retirar elementos e termos que dizem como processo adversarial ou dispositivo. O juiz aqui nessa fase no sincretismo, ele é quase que um espectador diante de um teatro. Ele olha ali aquela construção do processo que é feito pelas partes, né? E baseado naquilo profere uma decisão, mas que também não é uma construção normativa do juiz. Por quê? Veja, comparado com uma sentença hoje, Deus me livre de falar sobre a teoria de sentença, isso deve ser para mim. A sentença tem toda uma teoria, né? Ela é uma construção normativa do juiz, ela tem elementos, né? Aí vem Kelsen, muitos anos depois, ele está criando norma concreta individual, baseada numa norma abstrata geral. Aqui nessa fase não tem nada disso. O juiz, ele não, ao proferir a sentença, a decisão aqui, é mais ou menos dizer o seguinte: tem razão você e pronto, acabou. O juiz, ele não é protagonista nessa fase do sincretismo. Até me permitam fazer aqui uma lenda com parênteses, eu não preparei isso para falar aqui hoje, mas aquelas famílias que nós conhecemos do direito, né, da civil law, da common law, ela está aqui permeada nisso daqui. Os Estados Unidos, evidentemente, que eles não estão presos em nenhuma dessas fases, né, ou a Inglaterra, preservou muito dessa questão adversarial e dispositiva do processo. As partes ali têm um grande protagonismo. Quem gosta de filmes e seriados que tratem os americanos, né, que tem escritórios de advocacia, entre, por favor, se deparam com verdadeiros advogados e escritórios showmans, né? Mas porque é isso mesmo, é essa preservação aí de um processo adversarial, de um processo que o protagonismo não está com o juiz, né? O protagonismo está com as partes. Vejam que interessante que só para fazer outro, num parênteses, dentro do parênteses, vamos ver como é que eu saio disso. A Suprema Corte,
eles não, até onde eu sei, né, até onde não estive lá, mas eles, ao decidirem os casos deles lá de constitucionalidade, controle de constitucionalidade, eles não se reúnem, eles não fazem debates orais como nós temos aqui no STF. Eles entregam os votos redigidos, né? E televisão ainda, muito menos, né? Vejam que as entrevistas, se você vê nos jornais, filmes e seriados americanos, tudo fica por conta dos promotores advogados e advogadas, as partes, né? Elas que dão entrevista nos jornais, porque elas são protagonistas, elas produzem, eles têm escritórios para produção de maquetes, provas, reconstituições, é uma coisa louca. É herança dessa fase aí, sincretismo. Então, eu estou dizendo aqui, estou afirmando que nessa primeira fase a autonomia privada ela está no seu auge. Vem depois, nasce, porém, essa necessidade de autonomia do processo civil. Vejam, essa necessidade de autonomia do processo civil tem a ver com aquilo que nós falamos no começo. Quando o direito público, não é que o direito público não existia, no direito romano a gente consegue constatar isso, essa divisão, né? Quando o direito civil divide no direito romano de direito penal, né? Sanção civil e sanção penal. Ela nasce dessa compreensão de constitucionalismo, pós-revolução francesa, após a independência dos Estados Unidos, que tem grande influência, e por que não, né? Os códigos de Napoleão são famosíssimos para retratar isso. Para retratar o quê? Que nós teremos uma normatização do Estado que vai abranger tudo, que vai dizer tudo como deve ser nos comportamentos sociais, nas relações entre as partes. Então, assim, é nesse período que se começa esse embrião aí dessa formação considerada aí o processualismo. Só fazer aqui tanto esse sincretismo quanto esse processualismo, ele tem uma característica. Os autores localizam eles atrelado à questão do liberalismo. Né? Acontece que no sincretismo essa formalização de direito exacerbada, né? E o processualismo não. O processualismo ele já tenta dar essa autonomia aí ao processo. Bom, com o processualismo aí sim, você tem a visão de que o processo ele tem autonomia, né? O processo ele é uma ciência própria. Ele não é um puxadinho, ele não é um arranjo do direito material. Se ele precisa reutilizar, reinventar alguns fundamentos do direito privado, ele pega, incorpora, mas transforma aquilo como uma autonomia. E, por que não, aqui ele se depara se distinguindo. Eu sou processo civil, eu faço parte do regime público, o direito privado faz parte do regime privado. Então, esse divórcio metodológico entre direito substancial e o plano conceitual do direito processual, ele foi operado em ambas categorias, direito material e direito processual. Só que a autonomia privada, ela tenta representar também uma possibilidade de fugir disso aqui, dos códigos, né? Porque eles eram códigos que, da mesma forma, não permitiam muita criação do juiz. É nessa fase do processualismo que a gente conhece aquela expressão que o juiz é a boca da lei. O juiz está ali restrito o que ele pode ou não dizer. Bom, sincretismo e processualismo, segundo muitos autores, ficaram atrelados a essa concepção de Estado liberal, de Estado neutro, que não se envolvia eticamente com os problemas da sociedade, de uma igualdade puramente formal, né? E começou aí um movimento inverso. Olha, nós separamos demais o direito material do direito processual. Essa autonomia era boa, essa autonomia era necessária, nós precisávamos ser uma ciência autônoma, mas talvez agora foi demais. E aí começa, né? Eu acho que nada se cria do zero, né? Eu estava vendo o Masterchef, o pessoal falando que estava copiando o prato um do outro.
mas até para fritar linguiça você copia alguma coisa, né? E o que acontece é o seguinte, eles falaram, olha, o devido processo legal, ele não pode ser só o devido processo legal. Nos primórdios, a ideia é que o devido processo legal, ele tem que ser o devido processo legal substancial. Aí vamos escrever artigos sobre o devido processo legal substancial, livros sobre o devido processo legal substancial, que nada mais é dizer o seguinte, temos um processo autônomo material. Então, volta um pouquinho do direito material, vem para cá, porque o processo começou a ser visto como um fim em si mesmo. O processo começa a ser visto como um muro, e não como uma ponte para a realização dos direitos materiais. Aquela concepção de ação do direito material, do direito subjetivo, começa a ficar sem sentido no processo. A gente se depara com um recurso especial, 8 anos após a distribuição da ação, para discutir se a procuração estava amassada, a data, alguma coisa muito importante, assim, se o endereço, o número era 69 ou se era 96, uma coisa muito relevante. O processo ele ganha uma relevância por si só. Veja, esse é o problema do ponto de vista epistemológico. Tentem me acompanhar. Então, nasce essa percepção de que, ora, não podemos ser um puxadinho novamente do direito material, mas não podemos ficar aqui perdidos em nós mesmos. Aqui tem a hora do ruminante, né? Nós temos que ter aqui uma nova comunicação, um novo engate com o direito material. Afinal de contas, a nossa atividade é para entregar o direito material, é para entregar a jurisdição às partes. Não como um adendo, mas temos que fazer isso. Essa é a perspectiva epistemológica. Essa é a crítica epistemológica. Mas por trás dessa crítica epistemológica se desenvolveu uma outra. E elas ficaram quase que imperceptíveis. E é isso que eu tento demonstrar, e eu não sei se eu tenho sucesso nisso. Que é aqueles que defendiam que o Estado estava defasado juridicamente. Que o Estado, em seus princípios, estava defasado. Que a sociedade espelhada ao ordenamento havia uma incompatibilidade. Então, começa-se, do ponto de vista político e ideológico, exigir-se que nós tenhamos uma atividade ética do processo. Uma intervenção ética do processo. Para que essa intervenção ética do processo? Para garantir o direito material. Mas agora, nós não vamos garantir o direito material na forma que era feita no sincretismo, na qual o juiz era um espectador de um teatro. Vai ser diferente. O juiz, ele vai ser a estrela. Ele vai identificar as relações que há disparidade. Ele vai identificar as relações que há injustiça. Ele vai identificar meios de fazer cumprir normas constitucionais, no caso direto. Vejam, aqui a perspectiva é diferente. E tanto no instrumentalismo como no processualismo, a autonomia privada, ela é tolhida e ela é deixada em segundo plano. No processualismo, a autonomia privada ela é deixada em segundo plano porque o juiz está acorrentado, limitado, sendo a boca da lei. No instrumentalismo, é o inverso, porque ele passa a agir para interferir nas relações privadas, passa para agir, para interferir nas relações entre os particulares e no auto-regulamento, para revisar contratos, para declarar quem é hipossuficiente, seja no plano de vista material, seja no plano de vista processual. Percebam que tudo isso, embora com atividades totalmente estanques, uma por pouca atuação, outra por máxima atuação, levaram ao quê? Levaram a um obscurecimento da autonomia privada. Ela foi jogada para segundo plano. E isso foi desenvolvido de forma que a gente não percebeu. E veja, quando você não tem nada, vamos fazer aqui
momento flashback. Antes da Constituição de 88, né? Quando você não tem uma Constituição democrática, você não tem uma Constituição com garantias e direitos individuais, o que você faz? Você tem que inventar, você tem que buscar um jeito de conferir esses direitos e garantias individuais às partes, à sociedade, mesmo que eles não estejam expressamente previstos. É tranquilo assim. Então você precisa do quê? Eu preciso de instrumentalizar o direito processual. Porque o direito processual vai ser a trincheira, a última trincheira das divergências aí da sociedade. Acontece, senhores, que nós passamos dessa fase. A Constituição de 88 está aí. Perfeita ou imperfeita, ela é muito boa, é democrática e já se vão aí quase 3 décadas. Então, será que é necessário que esse direito, tanto processual como material, continue sendo instrumentalizado? Ou será que basta agora que a Constituição seja cumprida? Aí há uma diferença. Há uma diferença porque, de certa forma, é como se eu voltasse ao processualismo. Só que esse processualismo agora é diferente. É diferente porque eu tenho uma Constituição, eu tenho um ordenamento jurídico que é democrático, estruturado em princípios democráticos, que irradia sobre todo o ordenamento, sobre todas as relações. Então, se torna questionável até que ponto esse direito ou direito processual deva ser instrumentalizado. No texto, eu menciono da seguinte forma: a cobrança por uma intervenção ética do processo a fim de atingir os escopos de um modelo de Estado social. Nós temos aí, então, um país da década de 60, 70, que, embora no regime militar teve um grande desenvolvimento de PIB e tudo mais, mas que é um país carente, um país que está vivendo no êxodo rural, uma série de coisas, um país de indústria subdesenvolvida, uma série de problemas. Então, essa perspectiva de Estado social, e percebam que os intelectuais do Brasil, né, das faculdades da época, são intelectuais com projeção marxista. Nada contra isso, eu só estou relatando que é praticamente um fato. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas a projeção é essa. Então, o que eles precisam? Precisamos, de alguma forma, de ter essa intervenção ética desse Estado social. E isso, inclusive, é dito expressamente pelos autores que defendem isso. Então, o direito processual, importante do ponto de vista didático e científico, não pode implicar um processo neutro em relação ao direito material, que corresponde ao seu objeto. Essa afirmação aqui, só para você ter uma ideia, é do Dinamarca. O direito processo, importante do ponto de vista didático e científico, não pode implicar em um processo neutro. Neutralidade é a marca daquele Estado liberal. É isso que eles estão tentando combater. E eles estão afirmando, não pode. Então, nesta fase da autonomia privada, em especial o direito material, sofre uma grande intervenção ética. Vou voltar aqui. E aí nós temos, alguns defendem que existe essa fase, outros não. Essa quarta fase, que acredito eu, é a fase que nós estamos vivendo, inclusive uma fase de transição, que é o neoprocessualismo ou o formalismo valorativo. Talvez ele seja ali quase um irmão do instrumentalismo, mas ele deve sofrer algumas autolimitações, por assim dizer. O neoprocessualismo ele é também ele tem o núcleo metodológico dele está mais alinhado com a teoria geral do direito e ligado com essa questão psicológica do constitucional, mas sem direcionar, sem querer ser um processo instrumentalizador de determinada ideologia. E por que eu tenho focado nisso no artigo? A nossa Constituição, ela não nos revela apenas valores de solidariedade, que inclusive é um valor muito importante, né? Ela revela objetivos e valores da livre iniciativa, enfim,
valores de direitos fundamentais que estão ligados à ótica do liberalismo, e valores da igualdade que está ligado à soberania popular, ou à igualdade, né? Então, assim, a Constituição de 88 não nos permite dizer que há uma sucessão ou que nós somos um Estado social pura e simplesmente, né? E que isso serve, ou que isso possa servir como paradigma para relativizar as relações sociais, as relações privadas, ou impedir, né, que essas relações se desenvolvam no âmbito do processo. Esse é o ponto. Ah, mas a autonomia, então, agora tem que ser desenfreada como era 300 anos atrás? Não. Não deve. Não é esse o ponto. O ponto é, qual será o meio, qual será o paradigma que nós iremos utilizar para aceitar que num processo alguma produção de prova seja tolhida, alguma pretensão de acordo de calendário não seja conferido. É a perspectiva de um Estado social, de um Estado caridoso, de um Estado solidário, ou é a perspectiva que os direitos fundamentais podem sofrer limitações entre eles? Essa é a diferença, porque ele está ligado a uma ordem constitucional. Ele não está entregue a uma perspectiva ideológica de um grupo. Nós podemos daí ter um grupo de juízes mais identificados, ou que a gente costuma às vezes dizer progressistas ou alguma coisa parecida, e um grupo de juízes mais conservador. Acontece o seguinte, o juiz pode ser sim progressista e conservador. Independentemente disso, nós temos uma ordem constitucional que se presta agora pelo novo código para indicar aí caminhos, né, para relativizar a autonomia privada. Nós temos aqui, qual a razão do protagonismo do judiciário? Bom, primeiro, a compreensão de regime jurídico de direito público. Uma vez que o processo civil pertence ao regime jurídico de direito público, aplique-se as normas por sujeição e não por cooperação. E a outra é a perspectiva da civil law. O direito é codificado, então eu vou aplicar ele indistintamente, eu não preciso ficar prestando atenção às particularidades de cada caso. Bom, isso daqui é para sintetizar o quadro anterior, quando eu tento enfatizar aonde a autonomia privada ela tem mais vazão e menos vazão. Segundo essa exposição, no sincretismo há mais autonomia privada, no processualismo e no instrumentalismo, a autonomia privada ela é tolhida por perspectivas diferentes. Uma, pela neutralidade, pela expectativa do juiz, espectador, e noutra, pelo juiz que intervém, talvez, demais. E agora, na fase que eu acredito que nós estamos vivendo, a autonomia privada, ela recobra um espaço enquanto direito fundamental. E aí entra aquela questão do anúncio que diz, não jogue papel higiênico no vaso sanitário. É dizer, a autonomia privada, ela é um direito fundamental, porque ela está ligada à liberdade. E a liberdade é um dos estágios dos direitos fundamentais. Então, assim, é dizer o óbvio. O óbvio ficou esclarecido por algum tempo, no sentido de que a autonomia privada é um direito fundamental. E sendo um direito fundamental, ela pode sim ser relativizada. Contudo, relativizada com base em outro direito fundamental, e não com base em um ato estratégico, instrumental ou ético de que se pretende alcançar para um país ou conforme um partido, uma ideologia. Aí, segundo isso que eu estou afirmando, eu entendo que nós estamos nessa fase de transição, né, entre instrumentalismo e neoprocessualismo. Acabou. Calma aí que eu não tomei a última água, só um pouquinho. Só fazer eu me encaminhei os slides porque eu estava ainda revisando, mas se for o caso, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar, até porque eu não sou muito apegado. Não. E aí, se vocês tiverem crítica, alguma coisa, vocês retornem lá no e-mail. Bom, aqui eu já fiz essa exposição.
A neutralidade, né, que tinha que ser combatida, foi combatida pela instrumentalidade do direito. Uma perspectiva ética do direito que utiliza toda a plataforma de um sistema forjado no Estado liberal. Ou seja, essa perspectiva, e eu tenho dito isso há uns 2 anos, de que o Estado social é uma sucessão do Estado liberal, digo com todas as letras, é equivocada e é errada. E, infelizmente, não há nenhum livro que diga isso. Mas eu digo isso sem o menor problema, porque o que eles se chamam de Estado social é um Estado que tem a estrutura jurídica do Estado liberal, ela é dividida com os 3 poderes, é um Estado que não imita totalmente, não aniquila a iniciativa privada, porque ele se alimenta da iniciativa privada através de tributos e através dele que ele vai fazer o seu remanejo, né, a sua solidariedade institucionalizada. Então, o que ele tem é um grau a mais de intervenção, mas de forma alguma ele é uma sucessão de um modelo. Né? Nós estamos vivendo um modelo, praticamente o mesmo modelo há 300 anos. A diferença é como se a gente estivesse num carro ouvindo música. A música é a mesma, o que você muda é o volume. Então, o que eles chamam de Estado social, quanto muito, é uma maior intervenção, só. E vejam, nós podemos então entregar nossas vidas e o processo e tudo mais na mão dessa perspectiva de maior ou menor intervenção? Não nos é mais seguro entregar na perspectiva de direitos fundamentais na Constituição que nós já temos agora? O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: veio a Constituição e parece que em algumas ocasiões nós continuamos lutando como se a Constituição tivesse chegado. Né? É como se eu tivesse muita simpatia pelos anos rebeldes, mas eu não nasci na época dos anos rebeldes. Então, colocasse uma boina, deixasse a barba assim e ficasse gritando contra a ditadura, contra alguma coisa, mas já acabou. Nós estamos vivendo numa outra época. A época que recobra e cobra o cumprimento normativo da Constituição e não uma perspectiva unilateral de um Estado social que influenciou e influencia o processo. Juro que eu termino aqui. Sério, porque daí depois, se tiver mais alguma coisa, fica para os highlights. Vejam, ainda nessa toada do Estado liberal, como tudo se confunde no Brasil,